Olá a todos, me chamo Túlio Matson Galvão e no vídeo de hoje vamos falar sobre o conceito de cultura a partir do filósofo alemão Nietzsche. Para tanto, iremos nos utilizar sobretudo do conceito alemão de Bildung e Kultur e o conceito grego de paideia. O conceito de cultura, tal como entendemos a partir da modernidade, surge com um antropólogo inglês chamado Edward Tylor, um dos pais da antropologia. Ele escreve em 1871 uma obra chamada Primitive Culture. Nessa obra, ele vai definir a cultura de modo amplo, como sendo o produto das relações humanas, sejam elas sociais, sejam elas materiais, sejam elas espirituais. É importante notar que O Nascimento da Tragédia foi publicado apenas um ano depois da obra do Tylor, mas Nietzsche só vai entrar em contato com a obra dele em 1875, quando ele pega esse livro de empréstimo na Universidade da Basileia. Então, o conceito que Nietzsche utiliza para se referir à cultura, utilizando as duas palavras alemãs Bildung e Kultur, data de antes da moderna antropologia se apropriar desse conceito de cultura. Ao contrário dos antropólogos, que costumam contrapor o conceito de cultura ao conceito de natureza, para Nietzsche não há essa contraposição, uma vez que a cultura faz parte de um processo vital. A cultura é uma espécie de manifestação dos instintos de um determinado povo. Portanto, não há aí uma contraposição entre cultura e natureza, já que nós somos seres naturalmente culturais. Não é possível, portanto, uma transcendência da natureza. Toda cultura ela é imanente, ela não se contrapõe à natureza. Desse modo, já que não há uma contraposição, uma oposição entre cultura e natureza, para Nietzsche, culturas diferentes literalmente geram naturezas diferentes. Porque culturas diferentes exaltam instintos diferentes. E a partir disso se molda naturalmente os povos. Os povos são moldados naturalmente por sua cultura. Essa é uma visão que Nietzsche associa à visão grega de cultura, que aí podemos aproximar com o que os gregos chamavam de paideia ou de ethos. Para os gregos, até nos mitos gregos, nós somos indeterminados, até no mito de criação humano de Prometeu. Prometeu e Epimeteu foram os responsáveis por criar os animais e os homens. E Epimeteu ficou encarregado de moldar os animais e Prometeu ficaria responsável por supervisionar os animais e os humanos que seriam produzidos por Epimeteu. Sendo que Epimeteu ele gasta todos os atributos para fazer os animais, então cada animal tem o seu dom específico. O leão tem a coragem, já o gato sobe em árvore, o urso tem garras e tem pelos, e Epimeteu acaba então gastando todos os dons fazendo os animais, e quando chega a hora de moldar os humanos, todas as determinações, todos os dons já tinham sido utilizados para fazer os outros animais. Então Prometeu ele vai roubar o fogo e a astúcia para que o homem que não tem esse lugar determinado, não tem esse ethos próprio na natureza, possa criar o seu próprio lugar na natureza. Então, já desde os mitos gregos é possível estabelecer essa indeterminação que é própria, que é intrínseca à natureza humana. Então, como nós não somos naturalmente determinados, essa determinação vai ser apreendida, vai ser cultivada. E o modo como isso acontece é, sobretudo, através da cultura, da paideia. Então, há aí uma aproximação entre os gregos, entre o conceito de physis, que é o conceito de natureza, e o conceito de paideia, que é o conceito de educação, de formação.
porque culturas diferentes, formações culturais diferentes, literalmente geram naturezas diferentes, porque exaltam alguns instintos em detrimento de outros. E isso molda naturalmente as pessoas, né? Essa formação cultural. É diferente, por exemplo, do conceito que os gregos tinham de civilização, civilitas. Porque nessa acepção romana, vai dizer Nietzsche posteriormente, na segunda consideração intempestiva, a cultura ela não é mais baseada nos instintos ou nas vivências próprias de um determinado povo, mas ela pode ser exportada. Então, se você tem um contexto totalmente diferente daquele a qual um romano está submetido, mas você adquire os trejeitos romanos, o jeito, a língua, os costumes, a norma romana, você se torna um romano, né? Então, nesse sentido de cultura romana, a cultura é um mero elemento decorativo, no seguinte sentido, que independente da vivência própria que você tenha, é possível que você adquira esses hábitos civilizatórios romanos. Enquanto na visão de cultura, isso faz parte da própria natureza. Então, se você está num contexto cultural totalmente diferente dos gregos, você não tem a mesma natureza dos gregos. Geralmente, nas traduções das obras de Nietzsche, os tradutores costumam traduzir duas palavras que Nietzsche utiliza, que é Kultur e Bildung, sob a mesma tradução de cultura, sendo que há algumas peculiaridades no uso dessas expressões que é importante frisarmos. Quando Nietzsche utiliza a palavra culto, ele está se referindo, sobretudo, à acepção latina da palavra cultura, que vai dar a mesma palavra de cultivo e a mesma palavra que vai dar cuidado, né? Colere, cultivare. Então, é uma analogia vegetal mesmo, no sentido de que para se plantar algo é necessário antes cuidar da terra, cultivar a terra, semear a planta, cuidar da sua irrigação, ter um cuidado para colher. Então, essa palavra cultur, nessa acepção, é um cuidado que pode ser dado tanto à natureza que nos cerca, quanto a nós próprios, humanos. Então, quando, por exemplo, confeccionamos um artefato, isso é cultura também. Quando utilizamos uma técnica para modificar alguma paisagem natural, isso é cultura também, no sentido de cultur. No entanto, quando Nietzsche utiliza a palavra Bildung, ele está se referindo a um tipo específico de cuidado, que é o cuidado na formação humana. Por isso, podemos traduzir Bildung como formação cultural. No seguinte sentido, a planta humana, a árvore humana, se desenvolve com mais vigor e com mais vitalidade em qual solo e em qual clima. E como já vimos, há uma indeterminação em relação à nossa natureza, nós não somos determinados naturalmente. Esse solo e esse clima que vai fazer com que a árvore humana se desenvolva de modo mais vigoroso e com uma maior vitalidade, tem que ser criado, né? Não é dado de antemão. Por exemplo, um cajueiro que é plantado no sul, nos pampas, ele não vai se desenvolver com tanto vigor quanto no litoral nordestino, da onde ele descende, porque a planta cajueiro, ela precisa dos nutrientes e do clima do litoral nordestino para poder crescer com vigor. No caso humano, a planta humana não tem essa determinação natural, então ela precisa ser criada, e ela é criada através da formação cultural, da Bildung ou da paideia grega. É um conceito que já vem antes no pietismo e que vai ser utilizado depois por Humboldt e por Goethe
para tentar se contrapor aos mecanicistas, aos deterministas da sua época, que tentava pensar essa relação, essa questão cultural a partir de uma escala, como se toda a humanidade tivesse determinada a passar por certos estágios culturais, né? Então, Idade do Fogo, Idade do Bronze, Idade do Ferro, e necessariamente todos os povos passarão pelo mesmo desenvolvimento cultural, né? Em contraposição a isso é que vai ser pensado por Goethe, Humboldt e outros pensadores, esse conceito de Bildung focado no indivíduo e na liberdade do indivíduo de se autoformar. Então, parte do princípio de que se você der autonomia, se você der liberdade para os indivíduos desenvolverem-se, eles próprios vão criar um meio de crescer de modo mais vigoroso. Então, Nietzsche vai, quando utiliza esse conceito de Bildung, vai dialogar com essa tradição. Também há um diálogo aí com o conceito grego de virtude, de areté. Areté no sentido de aquilo para o qual algo foi feito. Então, essa porta atrás de mim foi feita para abrir e fechar. No entanto, se ela abrir e fechar rangendo, ou se ela emperra, se ela trava, ela não vai estar sendo uma porta virtuosa, porque ela não vai estar cumprindo aquilo para o qual foi feito. Então, se você remete essa analogia à questão humana, nessa acepção de areté, de virtude grega, cabe nos pensar então qual é o modo excelente da condição humana, né? E isso vai dialogar também com o conceito de perfectibilidade, e que posteriormente no pensamento de Nietzsche vai dar na questão do além-homem, a necessidade do homem se reinventar e se recriar e de se refazer e não ficar fixo num único ideal de humanidade. Para concluir, o conceito de cultura é fundamental no pensamento nietzschiano, pois diz respeito ao próprio ser do homem, ao próprio lugar dele no mundo. Então, quando Nietzsche refere a cultur, sobretudo quando ele vai se referir à cultura grega, ele está se referindo à unidade estilística dos gregos, de um povo. Então, há aí uma aproximação entre ética e estética, porque uma cultura, no sentido de culto, é um determinado estilo de vida, cultivado por um determinado povo, sujeito a determinadas vivências, valorizando determinados instintos. Então, nessa acepção de culto como unidade estilística de um povo, podemos pensar então na cultura como um produto, como o estabelecimento de uma cultura a partir de um determinado povo. Já quando estamos falando de Bildung, ao invés de falarmos do produto, estamos falando do processo de formação desse produto, dessa cultura. Então, Bildung é o esforço necessário para moldar, né? A própria palavra Bildung em alemão vem de formar. Então, é o esforço necessário para formar esse produto cultural, essa unidade estilística necessária para a constituição de um povo. Então, o que vai importar para ele é como um determinado povo justifica a existência e como essa justificação da existência leva a uma vida mais saudável ou mais decadente, no sentido de que quais impulsos ele valoriza e quais impulsos ele reprime e qual o papel disso na saúde de um povo. Então, o papel do filósofo, nesse sentido, seria o de uma espécie de médico da cultura, de tentar pensar aquelas valorizações e aqueles instintos que um determinado povo utiliza no sentido de exaltar aquilo que faz com que valorizemos essa vida e esse mundo tal como ele se apresenta, que é um sinônimo de vitalidade, e repudiarmos ou evitarmos aquelas valorizações e aqueles instintos que negam essa vida e negam esse mundo tal como ele se apresenta. Por hoje é isso, espero que tenham gostado e até mais.